Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui para mais um programa de Jovens Destemidos. Sou o irmão Mateus Silva. Se você não me conhece, que muito prazer. Você que já nos acompanha, é um prazer ter sua audiência novamente aqui. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse estudo do livro de Ezequiel. Nós falaremos, nesses poucos minutos, com a graça do Senhor, sobre Ezequiel 16. E para iniciarmos, vamos tomar uma escritura. Ele é um livro, esse é um capítulo, melhor dizendo, muito longo, né? Ele é meio longo, são 63 versículos, né? Nós tentaremos fazer um resumo de cada parte dele e explicando, né, ponto a ponto, com a ajuda do Senhor, né? Vamos ler lá, embora o nosso assunto é sobre Ezequiel, mas vamos ler lá em Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22, diz assim: E o anjo da igreja de Laodiceia escreva: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós sabemos que isso aqui é a carta enviada à igreja de Laodiceia, a era de Laodiceia, em que Deus vem fazendo suas repreensões, né? Nenhum elogio, mas repreensões a esta era. Tá bom? Então, nós iniciamos lá no capítulo 16, ele vai iniciar dizendo assim: Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações, né? E disse: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: Teu nascimento e tua natividade é da terra de Canaã. Teu pai era amorreu e tua mãe era heteia. E quanto à tua natividade, no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste lavado na água para te limpar. Tu não foste salgada nem envolvida em panos ou em faixas, né? Nenhum olho se apiedou de ti para te fazer nenhuma destas coisas, para ter compaixão de ti. Mas tu foste lançada fora em campo aberto, para a repugnância da tua pessoa no dia em que nasceste. E quando eu passei por ti, e te vi poluída em teu opróbrio, e disse-te, quando estavas em teu sangue, vive, disse-te, quando estavas em teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como um broto do campo, e cresceste, e te aumentastes grandemente, e chegaste a excelente ornamentos. Teus seios são formosos e teu cabelo é crescido, ao passado que estivesse nua e descoberta. Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que teu tempo era tempo de amor, né? Em algumas traduções vai dizer assim, que era tempo em que você já podia amar, né? Vamos continuar aqui. Estendi minha saia sobre ti, o meu manto sobre ti, e cobri da tua nudez. Sim, eu jurei a ti, e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Eu vejo que, que Deus está falando aqui, que encontrou esta Jerusalém, né, que teu nascimento, que ela veio lá
da terra de Canaã, que seu pai era amorreu, sua mãe era heteia. Observe essas características. Aqui está falando de uma origem gentílica. Está falando de uma Jerusalém de uma origem gentílica, gentia, de um povo gentil, né? Vamos continuar aqui. E fala dessa que encontrou ela e que quando ela nasceu, ela não teve os cuidados que uma criança teria tido pelos ritos judeus, né? Ela não foi cortado o seu cordão umbilical, ela não foi salgada e nem enrolada em panos, em faixas, né? Que é um rito judaico palestino, né? Daquela área ali. E que Deus a encontrou e que ninguém teve compaixão dela, encontrou abandonada, jogada fora, né? E que Deus estendeu sobre ela o seu manto. Estendendo sobre ela o seu manto, tampou a sua nudez, a sua vergonha, e comprou ela para si. Ela se tornou propriedade dele. Então veja, essa Jerusalém, irmãos, claro, né, deixar isso bem específico aqui, nós vamos abordar um ângulo dessa escritura. Uma escritura não tem um ângulo somente a ser vista. Eu quero, com a ajuda do Senhor, abordar essa Jerusalém como a noiva gentia comprada lá no Calvário, né? Não como a Jerusalém, a cidade natural, não como Jerusalém, a cidade de Judá, mas a Jerusalém como uma noiva comprada pelo Senhor Jesus. Nós vamos entrar aqui dentro do quadro das eras, né, vendo as características que Deus deixou nesse capítulo, né? Então, o primeiro ponto é que ela é de origem gentia, né? Canaã, teu pai era amorreu, tua mãe era heteia, né? Você não nasceu junto embaixo de um rito judaico, você não foi envolvido em panos, teu umbigo não foi cortado, teu cordão umbilical, tudo mostrando que não tinha parte da cultura judaica, não tinha parte das leis judaicas, né? Mas vamos continuar aqui. Vou ler novamente o verso 8, assim: agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que o teu tempo era tempo de amor, e estendi o meu manto sobre ti, a minha saia sobre ti, e cobri a tua nudez. Sim, eu jurei a ti, e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tornaste minha. Então te lavei com água, sim, e cuidadosamente lavei o teu sangue de ti, e te ungi com óleo. Eu também te vesti com trabalho bordado, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei braceletes sobre tuas mãos, e correntes no teu pescoço, perdão. E pus uma joia na tua testa, e brincos em tuas orelhas, e uma bela coroa sobre tua cabeça. Assim tu foste ornada de ouro e prata, e tuas vestes eram de linho fino e de seda, e de trabalhos bordados. Comeste da fina farinha, e mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste em um reino. Vejam, irmãos, as características que Deus está falando dessa Jerusalém. E não é essas características a característica da igreja alfa? Uma igreja vestida de linho fino, que Deus vestiu com as vestes da sua palavra, que Deus ali os dons, que ungiu com óleo do Espírito Santo. Veja, nós vamos olhar o quadro das eras. Nós sabemos que essa igreja alfa, essa primeira igreja, ela vai cair. É o mesmo quadro de Gênesis, né? Gênesis 3, quando Eva cai, ela é enganada e ela cai. Nós vamos ver no transcorrer, mas veja, Deus está falando de uma Jerusalém gentia, de origem gentia, que foi encontrado que estava abandonada, ninguém tinha compaixão com esse povo gentil, mas que ele escolheu cobrir, encontrou lá desprezada, jogada pelos campos,
cobriu com o seu manto, né? E fez com que ela se tornasse dele. Então ele comprou ela para ele. E veja, o que ele tem feito por ela? Colocou joias, colocou uma pele de texugo. São características que Deus está deixando ali na Escritura, né? Mostrando sobre essa noiva gentia, né? E continuar. E diz assim: assim tu foste ordenada, verso 13, né? Lê novamente aqui, para contextualizarmos. Assim tu foste ornada de ouro e prata, e tuas vestes eram de linho fino e de seda e de trabalhos bordados. Comeste da fina farinha e mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste em um reino. E teu renome foi adiante entre os pagões, por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. Né? Ela foi feita, chamou a atenção a beleza dela, porque a beleza do Senhor estava sobre ela. Né? Mas tu confiaste em tua própria beleza, e prostituíste por causa do teu renome, e derramaste tuas fornicações sobre tudo que passava. Ela era dele. E das tuas roupas tomaste e decoraste os teus lugares altos com diversas cores. E então bancaste a prostituta. Coisas semelhantes não virão, nem assim será. E também tomaste as belas joias do meu ouro e da minha prata, que eu havia te concedido, e fizeste para ti imagens de homens, e comeste prostituição com elas. E tomaste as tuas roubas bordadas, e as cobriste, e puseste o meu azeite e o meu incenso diante delas. Meu alimento que eu também te dei, fina farinha e o azeite e o mel com que eu te alimentava. Até os puseste diante delas como um cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e filhas, aos quais tens cheirados para mim, e sacrificastes a ela, para serem devorados. Acaso das tuas prostituições era pouca coisa? Para que tiveste matado os meus filhos, e os entregaste a elas, para fazer-lhes passar pelo fogo por elas? E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste do dia da tua juventude, quando estiveste nua e descoberta, e era poluída no teu sangue, e sucedeu depois de toda a tua perversidade? Ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, que também edificaste para ti um lugar eminente, e fizeste para ti um lugar alto em cada rua. Edificaste teu altar alto em cada cabeça do caminho, e fizeste tua beleza ser abominada, e abriste os teus olhos para cada um que passava, e multiplicaste tuas prostituições. Também cometeste fornicação com os egípcios, teus vizinhos, grandes de carne, e tens aumentado tua prostituição para que me provocares a ira. Eis que, portanto, estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua comida habitual, e te entreguei à vontade daqueles que te odeiam, as filhas dos filisteus, as quais estão envergonhadas do teu caminho lascivo. Também tens se prostituído com os assírios, porque és insaciável. Sim, tu tens se prostituído com eles, e ainda não pôdes se satisfazer. Multiplicastes, ademais, a tua fornicação na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda assim não ficaste satisfeita com ela. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor, vendo tu fazeres todas essas coisas, obras de uma imperiosa mulher indecente. Nela edificaste o teu lugar eminente na cabeça de cada caminho, e fazes teu lugar alto em cada rua, e tens sido como prostituta, visto que desprezas a paga, mas como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés de seu marido. Melhor, só corrigindo aqui, irmãos. E não tem sido como prostituta, visto que despreza a paga, mas tem sido como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés de seu marido. Elas dão presentes a todas as prostitutas, mas tu dá os presentes a todos os teus amantes. E lhe
tratas para que possam vir a ti de todo lado por sua prostituição. E o contrário está em ti de todas as outras mulheres em tuas prostituições, visto que nenhuma te segue para cometer prostituições. E nisso tu dás recompensas, e nenhuma recompensa é dada a ti. Portanto, és contrária. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, porque a tua imundície foi derramada, e a tua nudez descoberta através das tuas prostituições com os teus amantes, e com todos os ídolos das tuas abominações, e pelo sangue dos teus filhos, que tu deste a eles. Eis que, portanto, eu ajuntarei todos os teus amantes, os quais tens tomado prazer, e todos aqueles que tens amado, com todos aqueles que tu tens odiado, e ajuntá-los-ei ao redor contra ti, e descobrirei a tua nudez a eles, para que possam ver toda a tua nudez. E julgar-te-ei como as mulheres que quebram o matrimônio, e derramam sangue e são julgadas. Erguer-te-ei ao sangue da fúria e de ciúme, e entregar-te-ei também às mãos deles, e eles derrubarão o teu lugar eminente, e quebrarão os teus altos lugares, e te despirão também de tuas roupas, e tomarão as tuas belas joias, e te deixarão nua e descoberta. Eles também trarão para cima uma companhia contra ti, e te apedrejarão com pedras, e transpassarão com as suas espadas. E eles queimarão as tuas casas com fogo, e executarão juízos sobre ti, à vista de muitas mulheres. E te farei cessar de prostituires, e também não darás mais paga. Assim eu farei a minha fúria a respeito de ti descansar, e o meu ciúme partirá de ti, e me aquietarei, e não ficarei mais irritado. Ora vejam, meus irmãos, peço até a paciência dos irmãos, será bastante leitura, né? Em vista que é um capítulo muito longo. E nós vemos, desse quadro que nós lemos nesses últimos versículos, Deus relatando sobre uma Jerusalém que caiu, uma Jerusalém que se prostituiu, uma Jerusalém que matou os seus filhos em prol de uma adoração pagã. E nós encontramos tudo isso dentro, né, essas características, dentro das eras da igreja, né, da igreja que no princípio foi adornada com os dons, com o Espírito Santo, com uma unção poderosa, a igreja alfa, que no princípio Deus estava ali, como a própria Escritura diz, era a beleza dele nela e fez com que todos, até mesmo os pagãos, se admirassem, mas que essa mesma Jerusalém, essa mesma noiva gentia, caiu. E nós sabemos que isso entra no quadro das eras. Nós sabemos que veio o nicolaísmo, veio o balanismo, veio o jezabelismo, né? E após o jezabelismo isso traz uma perseguição aos verdadeiros cristãos, que nós sabemos que até mesmo na era de Tiatira quase não se encontrava cristãos, porque foram perseguidos e mortos, levados às arenas, nossos amados irmãos. Então veja, como nós lemos no primeiro versículo, nos dois primeiros versículos desse capítulo, Filho do homem, faça Jerusalém reconhecer suas abominações. Quem é essa Jerusalém? Essa noiva gentia, esse tempo gentil, melhor dizendo, né? Esse tempo das eras, das igrejas, melhor dizendo. Reconhecer o que passou desses 2000 anos de cristianismo. Como Deus comprou e tomou para si esse povo gentil. E que essa igreja alfa gerou duas sementes, assim como Eva gerou duas sementes. Né? Porque nós estamos falando de uma só Jerusalém, só que essa uma Jerusalém gerou duas vinhas, a verdadeira vinha e a falsa vinha. E a verdadeira vinha sempre persegue, ou melhor, a falsa vinha sempre persegue a verdadeira vinha. Nós vemos que Deus está fazendo uma denúncia de juízo, para derramar um juízo sobre essa Jerusalém que matou seus filhos, essa Jerusalém que pegou o ouro e a prata, que pegou tudo aquilo que Deus deu para ela para se prostituir.
para enganar os reis da terra, para se infiltrar em política, economia e religião, para fazer todas essas coisas. E que no final, essa Jerusalém, essa vinha dessa Jerusalém, ela será entregue, ela será despida, ela será apedrejada diante de outras mulheres. Nós sabemos do que isso aqui está tratando. Isso aqui está tratando da grande prostituta, né? Ela cairá seu juízo sobre ela, né? E vamos continuando aqui, que Deus vem dizendo, né? Porquanto tu, verso 43, porquanto tu não tens lembrado dos dias da tua juventude, mas me incomodaste com todas estas coisas. E eis que, portanto, eu recompensarei o teu caminho sobre tua cabeça, diz o Senhor Deus. E não cometerás estas lascívias sobre as tuas abominações. Eis que todo que usa o provérbio usará este provérbio contra ti. Como é a mãe, também é a filha. Tu és filha da tua mãe, que aborrece o teu marido e os seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, e aborrece os seus maridos e os seus filhos. Vossa mãe era Eté e vosso pai amorreu. Tua irmã mais velha é Samaria, e ela e suas filhas, que habitam à esquerda, e a tua irmã mais velha, que habita à direita, é Sodoma, e suas filhas. Todavia não tens andado segundo os seus caminhos, nem fazes segundo as suas abominações, mas como se isto for uma coisa muito pequena, foste corrompida, fosse mais corrompida do que elas, em todos os teus caminhos. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, e nem suas filhas, como tu tens feito, tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade da tua irmã Sodoma: orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e suas filhas. Nem fortaleceu a mão do pobre necessitado, foram arrogantes e cometeram abominações diante de mim. Portanto, eu os levei embora ao ver isso. Nem Samaria cometeu a metade dos teus pecados, mas multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as suas abominações que fizeste. Tu também que julgaste as tuas irmãs, carrega a tua própria vergonha pelos teus pecados que cometestes, mais abomináveis do que elas. Elas são mais justas do que tu. Sim, confunde-te também e carrega a tua vergonha nisto justificaste as tuas irmãs. Quando eu trouxer novamente o cativeiro dela, o cativeiro de Sodoma e suas filhas, e o cativeiro de Samaria e suas filhas, então eu trarei novamente o cativeiro dos teus cativos no meio delas, para que possas carregar tua própria vergonha e possa ser confundida em tudo que fizeste, no que é consolo para elas. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas retornarem ao seu estado anterior, e Samaria e suas filhas retornarem ao seu estado anterior, então tu e tuas filhas retornareis a vosso estado anterior, porque a tua irmã Sodoma não foi mencionada pela boca no dia do teu orgulho, antes da tua perversidade fosse descoberta, como no tempo da tua vergonha das filhas da Síria, e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezam ao teu redor. Tu tens carregado a tua lascívia e duas abominações, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: eu farei contigo como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando o pacto. Veja, então nós encontramos aqui, irmãos, desde o do princípio dos versículos, né, do quarto versículo adiante, quando Deus vem mostrando as abominações dessa Jerusalém, até este quadro que nós estamos vendo aqui, entrando dentro das eras da igreja, mostrando como essa Jerusalém, ela caiu. Ela primeiro, na verdade, foi encontrada por Deus abandonada, pelo qual ninguém tinha compaixão por esse povo. E Deus cobriu com seu manto, e Deus a lavou, e Deus a ungiu com óleo, e deu roupas, deu vestes,
vestes de linho fino, pele de texugo, colares, brincos e uma coroa sobre sua cabeça, assim como ele fez com a igreja alfa, e como essa igreja alfa caiu e produziu todas esses frutos de prostituição, né? Que vai vir dessas duas vinhas, ou melhor, que traz essas duas vinhas e através da falsa vinha traz todo esse rastro de sujeira e prostituição. E veja, aqui ele traz um ponto interessante. A Escritura vai falar sobre Sodoma e sobre Samaria. E o que tem em comum em Jerusalém, Sodoma e Samaria é que ambas tiveram a visitação do ministério do Filho do Homem. Deus em um encargo profético. Nos dias de Sodoma, nós sabemos, e é para onde Jesus apontou, que nos fins dos dias seria assim. No fim dos dias seria como nos dias de Sodoma. E nos dias de Sodoma houve um filho do homem que desceu para ter com Abraão, para dar uma promessa a Abraão e para derramar um juízo em Sodoma. E assim também no meio da Bíblia, porque Sodoma era o começo da Bíblia, assim no meio da Bíblia também teve uma visitação do ministério do Filho do Homem em Samaria, através do ministério do Senhor Jesus Cristo. E essa Jerusalém, como nós estamos abordando, não é a Jerusalém física, a Jerusalém natural. Nós estamos falando de uma Jerusalém que é uma igreja gentia, comprada, tomada para si, né? Como nós vemos aqui, ó, no versículo, só encontrar, no versículo 8, se eu não me engano, exatamente. Eu jurei a ti e entrei em um pacto contigo, Senhor Deus, e tu te tornaste minha, né? Então, Jesus entrou em um pacto através do Senhor Jesus, um pacto de sangue, um pacto incondicional do que ele fez por nós e tomou-nos para si, pagou o preço da redenção. Nós sabemos que através desse Calvário é de onde veio, assim como Eva saiu de Adão, né? Essa igreja saiu do Senhor Jesus Cristo e foi o que produziu 7 eras da igreja. Nós sabemos que quando nós chegamos no quadro da 7ª era da igreja, o quadro da era de Laodiceia, ela se encontra neste estado de corrupção que nós lemos no princípio. Nós lemos em Apocalipse 3, do 14 ao 22, aonde não há nem sequer um elogio, mas somente repreensão. Apenas juízo. Então veja, Deus está... O princípio deste capítulo é o Filho do Homem revelar a condição dessa Jerusalém. É lhe trazer essa condição de, ou melhor, é trazer essa ciência de suas abominações, né? Mas veja o que acontece nos versículos finais, né? Que diz assim: Contudo, eu me lembrarei do meu pacto contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei para ti um pacto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás. Agora veja, Deus está dizendo aqui que mesmo, né, que em todas essas 7 eras da igreja, e agora na 7ª era, com essa manifestação do Filho do Homem, porque o que houve em Samaria, o que houve em Sodoma, foi uma rejeição da misericórdia, por isso que houve esse juízo, porque o juízo ele só entra em cena quando a misericórdia é jogada de lado. E o Mombrana pregou uma mensagem, né, e disse isso muitas vezes, que Deus não chama um homem a julgamento sem antes adverti-lo. Assim foi com Sodoma, assim foi com Samaria, assim foi com Cafarnaum, assim foi com Los Angeles, assim é nos nossos dias. Assim é nesse tempo presente, nessa era presente. Então veja, mas Deus disse: contudo, ainda me lembrarei do pacto que eu fiz contigo. Um pacto eterno. Estabelecerei contigo, para ti, um pacto eterno. E que pacto é esse? É um pacto do Calvário. É um pacto de redenção. É um pacto de restaurar. Porque no princípio,
ela não era corrupta desse jeito. No princípio, ela não era, como diz aqui, ó, ela não era pobre, nu, desgraçada, cega e miserável. No princípio ela não era. Assim como nós lemos nesse verso, nesse capítulo 16, no princípio ela não era uma prostituta. Né? E nós estamos falando aqui de igreja católica, nós estamos falando de 7 eras da igreja. Nós estamos pontuando para a igreja alfa. Ela não era dessa forma. Né? Agora veja, Deus está dizendo assim: contudo, eu lembrarei do meu pacto, estabelecerei contigo um pacto eterno. Então Deus está falando aqui de redenção. Né? Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás, quando receberes tuas irmãs, tua mais velha e tua mais nova, e te darei por filhas, mas não pelo teu pacto, né? Não fazendo parte deste pacto. E eu estabelecerei o meu pacto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que possas lembrar e te confundir, e nunca mais abrir a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu estiver calmo em relação a tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Então veja, então neste tempo do fim, nessa última era, no final desta era, ele vai lembrar de seu pacto, ele lembrou do seu pacto. Né? Então ele aparece como filho do homem. Porque veja, irmãos, em todos esses 2000 anos, as igrejas, a igreja do Deus vivo, não sabia muita coisa sobre 7 eras da igreja. Hoje nós temos os relatos históricos, hoje nós temos a pregação através do 7º anjo, ministério pelo qual Deus conectou e mostrou todos os pontos dessas eras. Mas não havia isso antes. Então este filho do homem, ele entra em cena no final dessa era para fazer conhecer as abominações das 7 eras da igreja. E o que são essas abominações? É como o diabo entrou no meio das eras e corrompeu toda coisa. E quis atrapalhar o programa de Deus. E quis se enfiar no meio dos crentes. E quis lá no princípio destruir essa Jerusalém. Mas veja, Deus está dizendo, porque Deus sabe todas essas coisas, irmãos. Deus sabe de tudo que o diabo planeja e tenta fazer. Mas veja, Deus diz, contudo, eu me lembrarei do pacto, porque o pacto foi feito antes mesmo que ela caísse. A redenção é um plano antes mesmo da queda. Não existiu um plano de redenção porque houve uma queda. Mas existe uma queda porque há um plano de redenção para restaurar de novo. E este é o quadro que está sendo denunciado pelo Filho do Homem. Este é o quadro que está sendo revelado, as abominações dessas 7 eras da igreja. Então, dentro dessas 7 eras da igreja, houve essa grande corrupção, essa grande queda dessa igreja gentia. Lá na primeira era, produzindo 2 vinhas. Vinha dessa grande prostituta que matou os verdadeiros cristãos. Como nós lemos ali na Escritura, tu mataste os meus filhos, que geraste para mim. Não bastaste as tuas prostituição, ainda tinha que matar os meus filhos e passar pelo fogo. Essa é a denúncia de Deus para uma parte das eras. Então veja, e tudo isso vem no final, quando o Filho do Homem aparece. Então nós estamos falando de uma escritura que já se cumpriu. Ezequiel 16, uma escritura, uma profecia de um Filho do Homem que traria a consciência aos santos do que ocorreu em 7 eras da igreja. Mas não para que o povo ficasse triste e falasse, olha, então quer dizer que eu sou Laodiceia? Não. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança. Eu me lembrarei da minha aliança de redenção e restaurarei todas as coisas. E restaurarei a tua origem. Porque é isso que diz a Escritura, que ele voltaria à origem. Lembra-te da tua origem lá, da tua juventude, de quanto eu te tomei para si. Amém? Então veja, esse capítulo 16 virá aqui um capítulo 17 que, creio eu, que se conecta com esse capítulo 16, capítulo 17 que há de vir. Mas esse capítulo 16, meus irmãos, é uma profecia que já foi cumprida e está sendo cumprida.
Porque, veja, é o ministério do Filho do Homem, e o ministério do Filho do Homem é Deus em um profeta, Deus em um ministério profético, revelando a Jerusalém, essa Jerusalém aqui é a igreja, revelando as suas abominações, revelando o que ocorreu em 7 eras da igreja. O que ocorreu em todo esse período de cristianismo, esses 2000 anos. Fazendo todas essas denúncias contra essas armadilhas e essa astúcia de Satanás. Revelando como ele trabalha, revelando como ele age, revelando como ele entrou e revelando também o juízo que cairá sobre tais. Veja, é uma escritura que já foi cumprida nesses dias, através do ministério do Filho do Homem, né? E um profeta. E veja, para encerrarmos, e contudo, eu me lembrarei do meu pacto contigo nos dias da tua juventude. Estabelecerei para ti um pacto eterno, e te lembrarás dos teus caminhos. Veja, você vai lembrar dos teus caminhos. Então, essas 7 eras, nós sabemos que essa 7ª era, ela chega a esse ápice de corrupção. Esse ápice onde o diabo está atrapalhando de todas as maneiras, com todos os seus poderes, né? Todos os seus cavalos. Cavalo é uma besta é um poder, com todos os seus poderes reunidos, né? Mas é uma hora em que Deus lembra do pacto que fez para os seus eleitos, para regressar esses eleitos de volta à imagem original da noiva alfa, de volta à imagem daquela Jerusalém que estava no princípio ali, vestida de linho fino, pele de texugo, com uma coroa sobre a sua cabeça, né? Tendo para si um rei, né? Então, é um estudo, né? Peço até perdão pelos irmãos pela bastante leitura, né? Mas é uma linha de estudos. E você deixa também no seu comentário, se você tiver alguma pergunta, até mesmo algo a acrescentar, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu joinha, compartilhe com alguém que se você achar relevante esse assunto. E pedimos que você nos acompanhe nos próximos episódios, né, desse estudo, e que o Senhor Jesus nos ajude, né, a concluir. E somente Ele pode abrir a palavra, somente Ele pode dar entendimento, né? E só para pontuarmos, novamente, uma escritura ela tem alguns anos, né? Muitas vezes você pode ser um pregador, Deus pode ter dado um dom para você e você olhar essa escritura de um ângulo diferente disso, e um ângulo não anula o outro, amém? E Deus, em uma escritura, Deus mostra ângulos diferentes e tudo se cumpre profeticamente, se estiver alinhado com toda a Bíblia, amém? E que o Senhor Jesus te abençoe. Agradecemos sua audiência. Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar com alguém que se você achar interessante esse assunto, e que você possa estar conosco até o fim desse estudo. Que Deus te abençoe. Shalom.